Parcelar a compra no cartão se tornou chique. Dividir de 10, 12 vezes sem juros virou praticamente sinônimo de inteligência financeira. Afinal, todo mundo conhece alguma pessoa que prefere parcelar uma compra enquanto deixa o dinheiro investido do que pagar à vista. E realmente pode fazer bem sentido essa análise. No entanto, o problema é quando chega a fatura. E muitas das vezes você não sabe explicar de onde que saiu tantas parcelas. O salário do próximo mês já está todo comprometido. E aí que vem aquela sensação de: será que eu comprei por necessidade? Porque a parcela estava pequena. O consumo moderno não foi desenhado para parecer pesado, e sim leve. Ele vai fazer com que as pessoas sempre olhem para o valor da parcela e nunca para o valor total. E talvez seja por isso que o Brasil se tornou um dos poucos lugares do mundo onde parcelar passagem aérea, tênis, geladeira de 12 vezes sem juros é completamente normal. E nesse vídeo eu quero te mostrar como esse sistema funciona, quem realmente está lucrando com isso e o que você deveria levar em consideração antes de pensar em parcelar sua próxima compra. O brasileiro desenvolveu uma relação muito peculiar com crédito. Na maioria das lojas que você chega, uma das primeiras informações que o vendedor vai te passar é em quantas vezes ele consegue parcelar o seu pagamento. E isso parece só um detalhe, mas não é. Só para você ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2026, mais de 43% de todas as compras realizadas no crédito foram na modalidade sem juros. Isso dá em torno de 390 bilhões de reais em apenas 3 meses. E quando a gente para analisar, países como Japão, Estados Unidos, parcelamentos longos não são tão comuns. Já aqui no Brasil, ficou praticamente incorporado à cultura, tanto que algumas companhias aéreas internacionais, quando chegaram aqui no Brasil, tiveram muitas vezes que mudar os seus sistemas e incluir essa modalidade de pagamento, porque eles entenderam que para o brasileiro era muito comum comprar uma passagem internacional e pagar de 10, 12 vezes. E se eles não mudassem, eles simplesmente iam perder a competitividade no mercado. Só que isso cria uma brecha de uma pergunta inevitável. Se o consumidor não está pagando juros, quem está? Porque alguém está. E é aí que a história começa a ficar interessante. Porque para você utilizar o seu cartão de crédito, há um custo por trás disso. Os lojistas, quando aceitam esse tipo de pagamento, eles pagam taxas. E essas taxas variam de 1,3% até 6% do valor da sua compra. Isso vai depender muito da quantidade de parcelas, do segmento e da capacidade para vender. Se for uma compra com mais parcelas, facilmente pode passar de 6% do valor total da venda. Agora pensa comigo. Num país onde a Selic está batendo quase 15%, onde a burocracia para se manter uma empresa é cada vez maior, como que um lojista vai conseguir te emprestar dinheiro por 12 meses sem cobrar nada em troca? E a resposta é simples. Ele simplesmente não consegue. Ele cobra esse valor separado. Geralmente, esse custo é incluído no valor do produto antes mesmo dele ir para a vitrine. E tem uma fórmula simples de você descobrir isso. Você chega numa loja e pergunta o valor do desconto à vista. Se o vendedor te dá em torno de 6 a 12% de desconto, é exatamente ali que estava embutido os juros. Agora, se ele não te der esse desconto, provavelmente o custo do parcelamento já foi diluído no preço de todos, inclusive do seu, independentemente de como você vai pagar. Isso é o que o Banco Central chama de subsídio cruzado. Quem paga à vista ajuda a financiar quem parcela. E isso muda completamente o significado do famoso sem juros. Porque os juros, ele existe, ele só não aparece na etiqueta do produto.
E aí você pode se perguntar, se as pessoas sabem disso, por que elas continuam parcelando e pagando esses juros que não está aparecendo na propaganda? E a resposta é simples. O mercado, ele não depende de esconder as informações. Ele depende de algo muito mais poderoso, que é como o cérebro humano sente dor. Existe um conceito na economia comportamental que se chama a dor de pagar. Ele fala que quanto mais imediato e visível é um pagamento, mais dor e desconforto ele vai gerar para a pessoa. E o mercado, ele entendeu isso. Por isso que o vendedor sempre te fala o valor da parcela primeiro. A vitrine sempre vai evidenciar em quantas vezes você pode pagar. Porque a parcela, ela reduz a sensação de perda momentânea daquele valor. E isso no Brasil se tornou tão extremo que os economistas denominaram parcelamento como unidade de conta informal do brasileiro. Só que a gente tem que levar em consideração que muitas vezes o problema não está no instrumento, e sim em como ele é utilizado. Aqui no Brasil mesmo, ele democratizou muito o consumo. Ele faz com que muitas pessoas consigam fazer compras que melhorem suas realidades. Mas ele também pode ser uma porta de consumismo na vida da pessoa, que simplesmente está fazendo compras porque a parcela está pequena. E isso é o que diferencia quem usa o parcelamento como um benefício e quem é utilizado por ele. E talvez seja por isso que aqui no Brasil, cerca de 83% das pessoas endividadas têm algum problema com o cartão de crédito. Eventualmente, uma parte dessas pessoas não conseguem pagar a fatura inteira até o final do mês. Paga o mínimo e aí cai no crédito rotativo. E é aí que o número muda completamente de tamanho. A taxa de juros de cartão rotativo no Brasil estava em 428% ao ano em março de 2026. O parcelamento sem juros não é onde o banco ganha dinheiro. O banco ganha no momento em que aquela parcela sem juros vira uma fatura que não foi paga inteira. Aí entra no rotativo e o jogo muda completamente. E aí quem lucra é bancos credenciadoras, bancos de cartão. Quem paga? O consumidor, às vezes devagar, no preço embutido, às vezes no rotativo. Parcelar não é burrice, mas dependendo da situação, também não é inteligência financeira. E não é só sobre dinheiro, é sobre você entender se você está escolhendo ou sendo escolhido. E essa diferença pode parecer pequena em uma compra ou outra, mas ao longo do tempo ela pode definir se você está construindo um patrimônio ou se você está gerando lucro para quem projetou esse sistema. E aí eu quero saber de você, se você é do time que prefere sentir de uma vez e pagar à vista, ou se você prefere parcelar e se organizar depois. Comenta aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!